Vamos fazer uma oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, princípio, agora e sempre. Amém. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, boa tarde a todos. Como é bom começar sempre com a Palavra de Deus, para ter a luz da Palavra de Deus e ter a vida da Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus deste dia de hoje nos convida a refletirmos sobre a vinda do reino de Deus. Como que será, quando que será, ninguém sabe. Temos a certeza de que e sempre escutamos falar de que existem duas vindas de Jesus. A primeira vinda, que foi quando ele se revestiu da nossa condição humana na encarnação, é o que nós vamos celebrar, graças a Deus, daqui a pouco tempo no Natal. Como o tempo está passando muito rápido, é daqui a pouco mesmo, né? Já começa o clima de Natal. E depois tem a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que será no final dos tempos. Acho que todos nós, desde a nossa época de catecismo, desde sempre escutamos essas duas vindas, e ele verá revestido na sua glória, para julgar os vivos e os mortos, é o que também professamos no nosso creio. Mas São Bernardo de Claraval, ele tem uma homilia, no qual ele fala de três vindas na realidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz São Bernardo: conhecemos uma tríplice vinda do Senhor. Entre a primeira e a última, há uma vinda intermediária. Aquelas são visíveis, mas esta não. Na primeira vinda, o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens. Foi então, como ele próprio declara, que viriam-no e não o quiseram receber. Na última, todo homem verá a salvação de Deus e olharão para aquele que transpassaram. A vinda intermediária é oculta, e nela somente os eleitos o veem em si mesmos e recebem a salvação.
Na primeira, o Senhor veio na fraqueza da carne. Na intermediária, vem espiritualmente, manifestando o poder de sua graça. Na última, virá com todo o esplendor da sua glória. Essa vinda intermediária é o que nós vamos falar hoje. Essa vinda intermediária que não é visível, que está preparada para apenas os eleitos, para aquelas pessoas que estão atentas e que mostra o poder da graça de Deus. Essa vinda todos nós sabemos o que é, senão a vida dos sacramentos, a vida de oração, mas tem um momento muito especial que ocorre esta vinda, que é o momento no qual todos nós participamos, se não todos os dias, ao menos uma vez por semana, que é a Santa Missa. São Pio de Peltrautina, Padre Pio. Eu confesso para vocês que eu não conhecia muito, não tinha muita devoção, mas quando você começa a conhecer a vida dele, você entende que é muito especial a vida dele. Ele tinha uma relação muito especial, por exemplo, com o seu anjo da guarda, e tem testemunhos aí, basta ver no YouTube, vários vídeos, livros, etc., que ele escreveu, por exemplo, com o anjo da guarda, que é muito divertida até, mas muito expressiva, né? Ele fala, por exemplo, o anjo da guarda dele, ele tinha essa relação de muita intimidade, né? O anjo da guarda dele, ele mandava o anjo da guarda fazer coisas, mandava atender uma pessoa, mandava suscitar uma ideia numa pessoa. Várias pessoas relatam, por exemplo, que o anjo da guarda assumiu o controle do carro antes de um acidente, etc. O Padre Pio mandava o anjo da guarda para ele, né? O anjo da guarda o fazia confessar na língua que ele nem sabia, né? Falava lá, o anjo falava, traduzia para ele, né? Pode vir um confessor em alemão, ele não falava alemão, ele traduzia para ele, se entendiam perfeitamente, a confissão era válida e tudo mais, né? Enfim, mas o Padre Pio, ele é o padre da Santa Missa, é o padre do sacramento da confissão também, várias histórias. Vamos falar desse Padre Pio da Santa Missa. Ele escreveu no diário dele um fato que aconteceu na sua vida, que foi nada mais e nada menos do que o próprio Jesus Cristo explicando a missa para ele. Olha que fantástico. Quantas palestras nós já escutamos falar sobre a Santa Missa de padres na nossa catequese, né? Mas do próprio Jesus, poxa, especial, né? E ele relata nesse diário, que está compilado num livro que chama L'Ultima Messa de Padre Pio, e eu vou ler para vocês, e vamos destrinchar um pouquinho para perceber essa vinda intermediária de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa aqui a descrição do Padre Pio. Pensem que o sacerdote que me chama, é Jesus falando para ele, pensem que o sacerdote que me chama por meio de suas mãos tem um poder que eu nem mesmo concedi à minha mãe. Nossa, quando eu li essas palavras, eu tremi. Nem mesmo concedi à minha mãe. Se nós lembrarmos também aquele testemunho de Catarina, né, aquela que recebeu a visão da... Não é a Catarina Emmerich. É uma que recebeu a visão teve uma visão de Nossa Senhora que explicando a missa também, né? Catarina, eu acho, a irmã Catarina. Não é Catarina Emmerich, é outra. Essa é outra. Depois eu pego o nome dela aqui para vocês, tá? E aí ela também descreve nesse livro que Nossa Senhora, por exemplo, no momento da consagração, não só no momento da consagração, mas desde o início da Santa Missa, ela fica de joelhos e ela fala: não posso me levantar pelo que está acontecendo aqui. Eu tenho a obrigação de ficar de joelhos pelo mistério que está acontecendo aqui, pela grandeza do que está acontecendo aqui, pela sacralidade de que está acontecendo aqui, né? Ela fica de joelhos, não posso me levantar, né? Então diz o Padre Pio, o Jesus ao Padre Pio, né? Pensem que o sacerdote que me chama por meio das mãos, olha que obediência. O sacerdote chama e efetivamente Deus obedece, se humilha novamente e desce num pedaço de pão de suas mãos, tem um poder que eu nem mesmo concedi à minha mãe.
Olha o reino de Deus no meio de nós, gente, né? O reino de Deus não verá de forma, que fala aqui no Evangelho que eu acabei de ler para vocês, não verá de forma ostensiva. De fato, quantas missas a gente já participou na nossa vida? Inúmeras missas. Eu fiz a conta breve, tenho 15 anos de padre, celebrando ao menos uma vez por dia. Tem dias que eu celebrei muitas missas, até 5 missas. Então eu falei, quem que é bom de matemática aí? Acho que umas 4.000 missas foram, né? 4, 5.000 missas, né? E foram raros os dias que eu não consegui celebrar, né? Seja por doença, por viagem, por alguma razão, foram raros. Então, se a gente for ver aí, né, 15 anos de sacerdócio, imagina quantas missas, né? E essa obediência de Deus que vem nas mãos do sacerdote. Imaginem se ao invés de um sacristão, o mais sublime dos serafins servisse o sacerdote. O mais sublime dos serafins, ou seja, a hierarquia superior dos anjos, nós sabemos que tem toda essa hierarquia, né, no céu, dessas criaturas espirituais de Deus. Aquele, está se referindo ao anjo, não seria digno bastante de estar perto do Padre. Meu Deus do céu. Né? Não seria digno o suficiente de estar perto do Padre. É digno então pensar durante a Santa Missa, se não em mim? O que eu penso na Santa Missa? Vejo o meu celular, vejo o recado, vejo como a pessoa está vestida do meu lado, vejo, olha essa daqui que veio, né? Olha essa criança fazendo barulho. O que eu vejo na Santa Missa? Né? Como é que eu vivo a Santa Missa? Depois a gente vai entrar também no como viver a Santa Missa. É digno então pensar durante a Santa Missa, se não em mim? É Jesus que fala, hein? Considerem o altar, não por aquilo que o homem fez, quantos altares belos, mas pelo que ele vale, dado que por minha presença mística mais real, dado pela minha presença mística mais real. O reino de Deus está no meio de vós. Cada Santa Missa, gente, é essa presença real de Jesus Cristo, é de Jesus que está no meio de nós. Estou falando uma coisa aqui que todo mundo já sabe, graças a Deus. Mas vamos pensando, né? Que importância eu dou à Santa Missa? A Santa Missa do Padre Pio começava às 5 da manhã, demorava 2h30, porque era o momento central do dia. Não podia vir a menos. Era o momento mais sagrado do dia. Né? Aquela missa rapidinha e tal, que todo mundo quer. Estou na hora do almoço, estou com pressa, preciso chegar no escritório. Estou dizendo que temos que ser realistas também. Mas a vivência, né? O Padre Pio demorava 2h30, porque ele revivia, literalmente, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, espiritualmente e fisicamente também. Né? Tem um relato de um padre que foi um grande filho do Padre Pio, chama Padre Jean de Robert, um padre francês, que escutou falar do Padre Pio e tal, e foi lá para San Giovanni Rotondo, ou Pietratina, onde estava, né, o Padre Pio, e como bom francês, muito cartesiano, lógico, né, intelectualista, foi lá só para tirar dúvida, meio cético e tudo mais, né, só para ter a certeza de que realmente era um pouco um conto de fábulas, o que falavam desse famoso Padre Pio, né? E contam, né, que ele chegou nesse local, e não sei se era Santa Missa, acredito que não, estava ali e o Padre Pio viu ele. Falou, depois eu preciso falar com você, hein? Começou já, né, as profecias do Padre Pio, etc. Eu preciso falar com você e tudo mais. E aí, depois desse encontro e tudo mais, ele foi, efetivamente, conversou com o Padre Pio. Quando ele abraçou, ele sentiu um cheiro de perfume. Ele começou a criticar dentro. Olha, ele até usa perfume, esse padre, né? Depois ele veio a descobrir que o sangue era perfumado que sai do Padre Pio. Era perfumado, porque ele sangrava, ele perdia, não sei quantos litros, não digo, mas em Santa Missa, depois ele participou de muitas missas, primeiro como seminarista, depois como padre do Padre Pio, ele via escorrer sangue na mão, nas feridas e tal. O Padre Pio revivia essa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A grande espiritualidade do Padre Pio é ser vítima na mão de Deus, ser vítima para unir-se plenamente a Jesus Cristo, né? A dimensão de sacrifício da Santa Missa talvez a gente esqueça,
Pensa mais no banquete, naquela coisa romântica. Não, é sacrifício, gente. É Jesus morrendo e sofrendo de novo, sangrando ali por nós, todos. Obviamente não é um sacrifício cruento como foi pela única vez, mas é incruento certamente, mas isso não significa que Jesus também espiritualmente, por assim dizer, né? Espero não estar dizendo nenhuma heresia, mas ele está sofrendo de novo por nós, está morrendo de novo, está revivendo aquele momento do Calvário e da ressurreição, né? Continua, mas ele vale dado por minha presença mística mais real. Vejam a hóstia. Vocês me verão humilhado por ti. Vocês me verão humilhado por ti. Olhem para o cálice, no qual o meu sangue retorna à terra. Como ele é rico de todas as bênçãos. Olhem para o cálice. O que eu faço na Santa Missa? Olha para a hóstia, olha para o cálice. Vejam o que ele contém. Como ele é rico de todas as bênçãos. Ofereçam-me ao Pai, pois isto eu lhes dou. Olha que riqueza, ofereçam-me ao Pai, eu lhes dou isso, né? Oferecem ao Pai. Se te disserem, vamos à Palestina, conhecer os lugares santos onde Jesus viveu e morreu, o teu coração certamente iria palpitar. Quem não gostaria? Imagine se chegasse, olha, pacote pronto, vai para a Palestina. Todos nós gostaríamos de ir. Teu coração palpitaria, é Jesus falando, hein? No entanto, o altar sobre o qual eu estou descendo agora é mais do que a Palestina. Porque da Palestina eu saí há 20 séculos, e sobre o altar eu retorno todos os dias, vivo, verdadeiro, real, embora escondido, mas sou eu. Sou eu mesmo que palpita entre as mãos do meu ministro, e retorno a você não simbolicamente, oh não, mas verdadeiramente, digo-te novamente, verdadeiramente. Getsemane, Calvário, altar. 3 lugares dos quais o último, o altar, é a soma do primeiro e do segundo. Getsemane, Horto das Oliveiras, se a gente for para os evangelhos, o que a gente vai ver? E Jesus começou a suar sangue e começou a sentir uma imensa tristeza no seu coração. O altar é a soma do primeiro e do segundo, Getsemane e Calvário. Há 3 lugares, mas só em um é que vocês poderão me encontrar, no altar. Tragam seus corações ao santo corporal que segura o meu corpo. O que é o corporal? Senão aquela parte que é estendida sobre aquele lenço, né, que é estendida sobre o altar, sobre a qual o padre deposita as oferendas que serão consagradas. Só é consagrado aquilo que se coloca em cima do corporal. De fato, nós padres, nós fazemos, cada missa nós devemos ter a intenção de consagrar. Eu tenho que ter a intenção de consagrar este pão, este vinho. Tem que ser específico. Eu não posso consagrar em geral, eu tenho que consagrar este pão, esse vinho. E a intenção se refere àquilo que está sobre o corporal, né? Esse corporal e tal. Então, tragam os seus corações ao santo corporal que segura o meu corpo. Mergulhe naquele divino cálice, contendo o meu sangue. É lá que o amor estreitará ao Criador, o Redentor, a vossa vítima, com os espíritos de vocês. É lá que o amor vai estreitar. Criador, Redentor, aquela vítima que é o próprio Jesus Cristo, com as almas de cada um de vocês. O reino do céu está entre nós, gente. Jesus que vem estreitar-se conosco, Ele que é, ali, naquele momento, é o Criador. Como eu comungo? Pensando em quê? Pensando no pendente que eu tenho, nas preocupações que eu tenho esse espaço para Deus? Comungo, saio correndo antes que o padre dá a bênção final, ou depois que dá a bênção final já estou na rua. Que importância a gente dá para esse momento? O reino de Deus está no meio de nós. Essa vinda intermediária não é irreal. Jesus fala com muita veemência: sou eu mesmo, verdadeiramente te digo novamente, eu verdadeiramente estou aqui. Né? Quantas vezes a gente escutou isso? Talvez a gente tenha que experimentar. E para experimentar eu preciso dar o espaço para Deus, basta isso. Né?
A gente vai falar um pouquinho mais de como entrar em oração, como entrar nesse espírito, como se preparar, né? Tragam seu mergulhe naquele divino cálice contendo o meu sangue. É lá que o amor estreitará o Criador, o Redentor, a vossa divina a vossa vítima, com os espíritos de vocês. É lá no altar que celebrarão a minha glória na humilhação de mim mesmo. Deus é tão grande e tão pequeno. Deus é tão longe e tão perto, tão distante de nós e efetivamente nunca existirá, é infranqueável, porque Ele é Criador e nós somos criatura, isso nunca ninguém vai poder passar. Mas Ele se faz tão pequeno, acessível a nós. Deus é tão grande e tão pequeno, tão longe, tão distante, mas tão perto, gente. Que mistério desse Deus, hein? Olha que mistério que está no meio de nós, né? É lá no meu altar que celebrarão a minha glória, e Ele celebra a glória dele na humilhação de mim mesmo. Venham ao altar, olhem para mim, pensem imensamente em mim. Pensem em mim. Olhe para a hóstia, olhe para o cálice, mergulhem, descubram essa presença. Cada Santa Missa, gente, cada Santa Missa, que maravilha. O reino está no meio de nós ou não, gente? Eu enxergo esse reino? Muito incipientemente, acredito, né? Acho que o Padre Pio viu, o que esses grandes místicos viram, a gente não viu nem um milésimo, nem acho que tem que ser mais que milésimo, né? Enfim, porque é uma maravilha todo esse mistério. E como agora, se eu descubro que isso é realidade, né? É muito importante na nossa vida espiritual sempre a preparação, seja para a minha oração, seja para o meu viver a Santa Missa, seja para qualquer coisa, eu tenho que me preparar. Talvez aí esteja um aspecto onde eu posso realmente crescer, para viver e vivenciar muito melhor, né? Nós nos preparamos para muitas coisas, né? Imagina, um casamento, me preparo, tem toda aquela expectativa, anos de preparação e tudo mais, né? Mas e para aquele momento, para aquele encontro com Jesus, que eu tenho a oportunidade de ter todos os dias da minha vida? Como é que eu me preparo, né? Com que ardor, com que desejo eu preparo o meu coração? Existe, talvez a gente nunca prestou tanta atenção, em todos os relatos da instituição da Eucaristia na Bíblia, em todos os sinóticos, também tem na carta aos Coríntios, algumas palavras que antecedem, e também vemos também nos relatos da multiplicação dos pães, alguns gestos de Jesus que antecedem o fato. Vamos trabalhar um pouco esses gestos, porque são gestos preparatórios e significativos. O que nós lemos lá, principalmente no Evangelho de São Marcos? Jesus, no meio da ceia, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo. São essas palavras que depois a liturgia incorporou para anteceder o momento principal da Santa Missa, que é a consagração. Tomou o pão. O que significa isso? Para eu ser capaz de viver a Santa Missa como o Padre Pio vivia, e como eu estou chamado a viver como filho de Deus, e é o que Deus quer, eu preciso, em primeiro lugar, deixar que Jesus tome. Essa é a realidade de todos os sacramentos. Os sacramentos eles são constituídos de duas partes, de matéria e de forma. O confessor, né, para o penitente, para receber a absolvição, ele precisa ir lá e confessar os pecados. Ele precisa dar aquilo que parte dele, né? Na Santa Missa é o mesmo dinamismo, e qualquer sacramento também. Eu tenho uma parte que é dada, mas Jesus toma. Ele toma o quê? Toma o pão. Ele tomou o pão. O pão, o que significa? Certamente é a nossa fonte de subsistência. O pão é também fonte de relação, acho que é um pouco mais amplo do que o pão físico, né? É o alimento, é a convivência, são os nossos relacionamentos, né? De fato, o dinamismo da missa é esse. Deus toma aquilo que nós damos. Quando o padre prepara o ofertório, aliás,
meditar e falar todas as fórmulas que nós repetimos na Santa Missa, que às vezes é de cabeça do lábio para fora, se a gente pensar somente nisso, né, no ofertório, por exemplo, né, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. É naquele momento que nós estamos oferecendo aquilo que nós preparamos com muito carinho, para que Deus possa fazer o milagre, possa transformar. São aqueles 2 pães e 5 pães e 2 peixes que eu vou oferecer, aquele pouco que eu posso oferecer, que será transformado. E Jesus toma, né? E Ele toma o quê? O pão é aquilo que eu necessito para sobreviver. E Ele me pede isso. Dá aquilo que é essencial para você. Não tenha medo. Dá para Deus. E Ele vai fazer um milagre, Ele vai transformar, né? Só que esse pão, isso está no contexto da ceia judaica, que eles lembravam o quê? A primeira Páscoa foi comemorando o quê? A saída do Egito, né? Quando Yahvé, o anjo exterminador, passou lá no Egito, eles saíram correndo. Por isso que é pão ázimo, sem fermento. É o pão, tem um nome também que os judeus utilizavam, o pão da aflição. Ah, não, eu não cheguei tanto aí. Perfeito. Como é que é? Matzah, olha lá. Nossa, já superou. Depois só... Exato. E era um pão da pressa, né? Da pão da pressa, porque eles tinham que sair do Egito correndo antes que o faraó mudasse de ideia, né? Então ele sai sem fermentar, não deu para fermentar, e de fato até hoje as hóstias são feitas sem pão, é pão não fermentado, né? Etc. Então era nesse contexto, né, que era feito essas palavras de Jesus. Mas por que eu falei isso? Já perdi o fio da meada aqui. Do pão, exatamente. Então, perfeito, olha lá, já reconectou aqui, graças a Deus, né? Então, efetivamente, Ele dá aquilo que eu mais necessito, que é a minha fonte de subsistência. Só que vai além, como está no contexto da Páscoa judaica, e a Páscoa o que é? A passagem, né? É a passagem para uma vida nova, é o recomeço, passar, né? Em judaico também é pechar, né? Que é a passagem, pesa, exatamente, é passagem, né? Para algo novo, para uma transformação, para uma vida nova. Então esse pão eu dou com essa expectativa, né, de que isso vai mudar alguma coisa na minha vida, tá? E eu entrego esse pão. O alimento também é a nossa momento de relação, né? Quando a gente senta na festa judaica também tem essa dimensão de convivência. Eu entrego tudo que eu sou, tá? Então ele toma isso, e sem isso ele não consegue fazer a Eucaristia, tá? De fato, as orações do padre no momento da preparação do ofertório, né? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória... Não, essa é a que vocês respondem, né? Receba, agora deu branco, gente. Então, para dizer que o padre também às vezes é automático, né? Pelo amor de Deus, né? Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho, fruto da terra e do trabalho humano, fruto da videira e do trabalho humano. Ou seja, é aquilo que, obviamente, é um dom de Deus inicialmente, mas eu trabalhei aquele dom. Preciso trabalhar esse dom. Preciso trabalhar para entregar esse pão, né? Para que Jesus possa fazer alguma coisa comigo. Então a missa torna-se algo muito ativo. Eu participo da missa. Não estou só sentado ali, né? Eu já falei, acho que aqui algumas vezes também, o ofertório não é um coffee break, né? Coffee break, dá aquela sentada, dá aquela relaxada, né? E depois para retomar. Não, é um momento talvez muito importante no qual eu participo. De fato, tem um livro maravilhoso sobre a Santa Missa, só que é um pouco técnico, né? Mais para sacerdotes e tal, que ele explica nesse momento do ofertório a liturgia ortodoxa. Se vocês foram a alguma igreja ortodoxa, ela tem toda a parte do altar, ela é fechada, né? Iconoclase, se não me engano, né? Depois eu vejo para você. E chega esse momento do ofertório, o padre entra lá, fecha as portas, fecha a cortina, sei lá o que for,
E a consagração ninguém vê. É que nem aquele sacrifício do Antigo Testamento, lembremos Zacarias, que ele entra no Santo dos Santos, que só os sacerdotes podiam entrar para oferecer o sacrifício, e ali aparece o anjo e tal, todo mundo fica esperando, né, e sabe que aconteceu alguma coisa. Então, e quando o sacerdote, por exemplo, lava as mãos, né, que alguns sacerdotes eles pensam que é só uma questão de higiene, que substituíram durante a pandemia pelo álcool em gel, né? Não precisa de lavabo, claro que precisa, faz parte do rito. Então eu só colocava álcool em gel na mão. Não, precisa lavar a mão, pelo amor de Deus, né? O lavabo tem esse significado de purificação, purificar, obviamente, todo a mão significando todo o corpo, porque ele vai entrar no Santo dos Santos ali e vai oferecer o sacrifício na pessoa de Cristo em nome de toda a comunidade, né? Então, tomai, né? Ele toma isso que será oferecido, né? Além disso, além de tomar, tomou o pão, deu graças, ou seja, tem outras traduções que ele abençoar, né? Ele abençoou isso. A bênção, existem dois tipos de bênção, né? Bênção ascendente, que é eu agradecendo a Deus por um bem que eu recebi. E, portanto, eu abençoo a Deus. Obrigado, Senhor, né? Eu te abençoo porque fez isso por mim, etc. Mas existe uma bênção descendente também, que é quando, por exemplo, um sacerdote, uma mãe, um pai, ele põe as mãos, por exemplo, né? E a bênção desce. É para abençoar um objeto, abençoar uma pessoa, abençoar uma relação. Então é descendente, desce de Deus e eu abençoo. O que acontece quando eu abençoo algo? Aquela coisa muda? Não. Eu abençoo essa água, a água continua com a mesma substância, não muda, não transforma. Ao contrário da Eucaristia, né, que a gente vai falar depois, né? Mas a água não muda. Mas o que muda? Muda o sentido disso, né? E muda a minha relação com isso. Quando eu abençoo algo, pensemos lá no livro do Gênesis, né? Quando Deus cria tudo, Ele criou a terra e abençoou, e aquela terra começou a produzir. Depois do pecado, o que aconteceu? Primeira coisa que Deus faz, Ele amaldiçoa a terra. Trabalharás e com o suor das tuas mãos e da tua cabeça para conseguir o fruto dessa terra. Vocês estão vendo que a terra continua a mesma. Antes, como ela era abençoada, tinha uma relação com essa terra. Quando ela foi amaldiçoada, teve um outro tipo de relação com essa terra. A terra continua a mesma na sua essência. Então, quando eu abençoo alguma coisa, eu mudo o sentido dessa coisa. Eu agrego alguma coisa a isso, o sentido disso, né? E muda a minha relação. Então, o que Jesus está fazendo? Ele toma o pão e Ele abençoa, agradecendo. Obviamente é uma bênção ascendente, Ele está agradecendo a Deus. Missa é ação de graças, né? Ele abençoa, significa que Ele está restituindo aquela desobediência, né? Se a gente for pensar, a razão da desobediência foi a comida. Aquela maçã lá, que obviamente tem alguns que dizem, que negam essa história, etc. Foi a maçã lá do paraíso, que eles decidiram dar as costas para Deus e usufruir daquilo, né? E esse pão da Eucaristia também é comida. E Deus está abençoando agora. Quando Ele amaldiçoou lá, agora Ele está abençoando de novo, significando que Ele está restituindo tudo isso, né? Então Deus, quando Ele abençoa o pão, está fazendo sentido, gente, ou não? Né? Quando Ele abençoa o pão, nada mais Ele está preenchendo aquela substância da bênção divina, da relação com Deus, né? Está falando isso aqui é algo muito especial, né? Então, abençoa isso. Vocês estão vendo que isso vai me ajudando a preparar para a vivência da Santa Missa e, portanto, desse encontro, desse reino de Deus que está no meio de nós. Eu tenho que me oferecer, eu tenho que abrir meu coração e dar sem medo. Eu tenho que bendizer as coisas, e a bênção ela pode transformar toda a minha vida, gente, né? Mesmo que aconteça alguma coisa ruim, eu posso mudar a relação com essa coisa ruim. Se eu estou vindo aqui, tropeço, torço o pé, nossa, eu posso amaldiçoar essa pé de mesa aqui, né? Posso amaldiçoar ou posso abençoar. Bendito seja Deus, aconteceu, vamos lá.
Eu mudo tudo, porque eu insiro nessa relação que eu tive, com essa relação ruim que eu tive com isso. Está parecendo estratosférico isso, né? Mas vamos lá, né? Alguma coisa fica, espero depois, né? E eu posso mudar tudo com a bênção, né? Como é importante, né? Abençoar a nossa vida, o dom da minha vida, né? Agradeço o Senhor naquela bênção ascendente que jorra do meu coração todo dia de manhã, aquela alegria para acordar, especialmente com uma perspectiva maravilhosa que a gente tem na nossa história aí, dá aquela alegria de acordar. Está todo mundo com alegria de acordar, né, gente? Ou não? Estou brincando mais ou menos, né? Tô brincando. Mas vamos abençoar, Senhor, obrigado pelo dom da vida, né? Fazer o quê? É o que a gente tem agora e é o que eu posso fazer e vai mudar. Meu dia não vai ficar naquela apreensão, né? O que vai acontecer, o que não vai, não quero entrar em política agora, pelo amor de Deus, né, gente? Né? Mas é isso. Né? Então ele pega o pão, tomou o pão, deu graças, o partiu. Importantíssimo, partiu. Né? O partir o pão, obviamente, tem a ver com a partilha. De fato, no livro, as primeiras comunidades cristãs, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que se diz dessa comunidade? Perseveravam na oração e no partir o pão. Né? Mas o partir o pão tem vários significados. Na Santa Missa, por exemplo, quando o padre parte o pão efetivamente, né, depois no Cordeiro de Deus, né, ele está significando que aquele sacrifício, obviamente, que está sendo celebrado ali é incruento, mas está lembrando que foi um sacrifício cruento, né, que partiu realmente o corpo de Cristo, realmente partiu a sua pessoa, né, todo o sangue que jorrou e tudo mais, né. O Padre Pio, ele desfalecia de dor, gente, desfalecia de dor, né? Tinha vezes que tinham que sentar ele ficava ali padecendo aquela dor, sangrando, né? Ele tinha chagas também nas costas, em vários lugares, ou seja, era uma coisa inusitada, né? Mas foi a realidade da nossa paixão, etc. Né? Então, o partir o pão. O partir o pão também tem a ver com, é necessário, por exemplo, põe um hambúrguer na tua frente, gente. Desculpa os exemplos um pouco, né? Se põe um hambúrguer na tua frente, você não vai conseguir comer inteiro, de uma bocada só, pelo amor de Deus, né? Temos educação, a gente vai partir, vai pegar o garfo, né? Quem sabe comer hambúrguer de garfo aqui, ou come com a mão, né? Independente, mas você vai partindo, né? Você vai partindo esse pão, vai redimensionando para que ele possa ser comestível, para que ele possa ser acessível a você. Né? Se eu comer uma baguete inteira, eu vou engasgar, gente. Então eu vou repartindo o pão, né? Tem sentido o que eu vou falar, parece que é besteira, né? Eu vou partindo o pão, eu vou redimensionando para que aquilo seja parte, que eu possa assimilar realmente aquilo. Né? Mas tem um sentido fundamental, o partir o pão. E ele que partiu, ele partiu. O partir o pão significa radicalidade, significa ruptura, talvez com o passado, né? Com o pecado, do vício. Lá na Consolação tenho muitas oportunidades de ver gente com vício. Você não rompe pouco a pouco, pequenas doses. Tem que chegar um dia que você fala, não quero mais isso, chega. O adultério, você rompe radicalmente. Você tem que quebrar com isso. Isso é muito importante para eu poder participar dignamente da Santa Missa. Tem que romper comigo mesmo, com as tendências que eu tenho, com o pecado na minha vida, para poder participar dignamente disso. Mas vejam o que é importante, é muito mais um passivo. Ele partiu. Deixar Jesus partir, está aqui, Senhor. Né? E foi isso que ele fez. Pensemos São Paulo, desse perseguidor de igreja, naquela aparição fulgurante que ele teve. O que aconteceu ali, senão partiu? Quando Jesus aparece a Pedro, aos seus companheiros João e irmãos, partiu. Ou seja, pescador para pescador de homens. Teve uma ruptura ali, total. Cada Santa Missa me oferece isso. É Jesus que me toma o pão, aquilo que eu posso oferecer,
Ele abençoa de novo, Ele enche daquela relação com Deus e Ele me parte no meio, né? Ele me parte para romper definitivamente. Se eu fizer isso, a minha participação na Santa Missa realmente vai ser frutuosa, vai ser com consciência, vai ser com o coração preparado, né? Com o coração pronto, né? E são atitudes que a gente vai ter que ter na nossa vida, né? Provavelmente não estou dizendo que é fácil isso, né, gente? Estou dizendo que é um caminho de vida, é um caminho de conversão contínua que nós temos, e a nossa vida é isso, mas precisa ter alguns pontos, assim, uns marcos na minha vida, né, que eu preciso aprender a fazer isso, né? E deu aos seus discípulos. Jesus dá daquilo que Ele tomou, daquilo que Ele transformou, Ele dá, né? E esse dar tem que ser um dar de verdade, né? Porque a gente dá sempre esperando alguma coisa em troca, a gente dá sempre tendo uma recompensa, mas é dar realmente para que se perca, né? Para perder, né? Uma doação sem fundo ali, um cheque sem branco que você abre e dá, e doa-se, né? Então, acho que se nós vivenciarmos, né, essa dimensão, simplesmente vamos fazer isso, que seja o propósito de hoje, gente. Eu vou me preocupar para viver bem a Santa Missa, só isso, não precisa mais nada, né? Me preocupar em viver bem a Santa Missa. Vou me preparar, vou me confessar se for o caso, se eu precisar, vou tomar uma decisão na minha vida, quero participar dignamente dessa Santa Missa, de cada Santa Missa que eu for participar. Imagine, todos os dias a gente pode celebrar, a gente pode participar disso, né? O reino de Deus está no meio de nós, gente, está efetivamente, né? Com que consciência eu vivo isso? Como que eu estou usufruindo dessa presença? Não usufruindo no sentido egoísta, mas acolhendo aquilo que Deus quer me dar. Deixe Jesus tomar a tua vida. Deixe Jesus abençoar a tua vida. Deixe Jesus partir a tua vida. Deixe e esteja pronto a receber, né? Como a nossa vida espiritual, o mais importante é aprender a receber, gente. Aprender a receber aquilo que já nos é dado por Deus. Então, que cada Santa Missa seja essa experiência do encontro com o reino de Deus, que está no meio de nós. Termino com uma oração de Santo Agostinho, aqui, que diz, fala sobre a vida de oração, mas acho que tem a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Não hesiteis em orar, pois há quem escute. Aquele que escuta permanece dentro. Não dirijas vosso olhar para algum monte. Adorava rezar com o pôr do sol, né? Depois que eu li isso daqui, eu falei, nossa, eu prefiro ir para o sacrário, é melhor, né? Não, mas estou brincando, também o pôr do sol chama a criação, a beleza de Deus, né? Não levanteis o rosto para as estrelas, nem para o sol, nem para a lua. Não penseis que sois ouvidos, então, quando orais junto ao mar. Quem não gosta de rezar junto ao mar, né? Aquele horizonte que não tem fim, aquelas ondas batendo, você lembra dos discípulos sendo chamados, né? Mas tende antes horror a tais orações. Olha o que diz Santo Agostinho. Limpa tão somente o cubículo do teu coração, que às vezes é um cubículo mesmo, né? Tão apertado, tão duro, que ninguém entra ali, né? Nem Deus, coitado de Deus. Onde quer que estejas, em toda parte, onde orares, está dentro de ti aquele, com letra maiúscula, que te há de ouvir. Está aí, no mais recôndito recanto, a que o salmista dá o nome de seio, quando diz, a minha oração se desenvolverá em seu seio. Aquele que te escuta não está fora de ti. Não o procures longe, nem te eleves como se quisesse tocá-lo com as mãos. Aliás, se te elevares, cairás. Mas se te humilhares, ele mesmo se aproximará. Este é o Senhor nosso Deus, o Verbo de Deus, Verbo feito carne, Filho do Pai, Filho de Deus, Filho do homem, excelso para criar-nos, humilde para recriar-nos, que caminhou entre os homens a sofrer as misérias humanas e a esconder as grandezas divinas. A sofrer as misérias humanas e a esconder as grandezas divinas. Que nós saibamos descobrir as grandezas divinas nas nossas vidas, dentro de nós, naquilo que Deus já nos deu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá a bênção já? Tem alguma dúvida? Não? Partilha, experiência, comentário. Não. Vamos dar a bênção? Depende. Eu rezo agora, prefiro. Pode ser? Já estão os pedidos aí? Pode ser, desculpa. Aliás, começar a falar de novo aqui, esse padre Jean de Robert, ele era um padre francês que teve que lutar na colônia francesa ali na Argélia, e ele foi fuzilado. Chegou a morrer, teve aquela experiência do túnel, né, no qual ele foi subindo, ele conta um pouco as hierarquias, né? Foi encontrando primeiro algumas pessoas que ele conhecia, depois os santos, depois os anjos, e finalmente ele encontrou Nossa Senhora e Jesus, né? E foi o Padre Pio que o salvou, né? Que o resgatou, o trouxe à vida de novo, né? Por isso que ele foi depois um grande filho do Padre Pio também, né? Então, o Padre Pio aí é um grande santo, né? Vamos então pedir para esse Deus que não está longe de nós, para esse Deus que está dentro de nós, para esse Deus que está na Santa Eucaristia, para esse Deus que está na Palavra, que olhe mais uma vez para cada um de nós, que olhe com carinho para esses pedidos e acolha. Nós vamos fazer isso elevando a nossa bênção, a nossa ação de graças, para que elas sejam aceitas a Deus Pai, nessa grande oferenda dessas orações e todas aquelas que nós trazemos no silêncio dos nossos corações, para que Deus as acolha, atenda se for da sua vontade. Então vamos pedir isso por especial intercessão de todos os anjos e de todos os santos. E vamos pedir nessa bênção descendente que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe também essas intenções, enchendo de novo da relação de amor que Deus quer ter com cada um de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre vocês, sobre essas intenções, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, hein? Eu e minha casa serviremos a